No dia de ontem, estou gravando o dia 28, quinta-feira, dia 27 de janeiro, foi o dia da libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau pelas tropas do Exército Vermelho. E desde final da guerra foi fundada as Nações Unidas e as Nações Unidas decidiram, lá foi decidido que esse dia seria o dia da memória do Holocausto. Eu geralmente na Rádio Vox eu fazia um programa exclusivamente sobre isso nessa data. Mas acho que hoje nós temos algumas coisas mais importantes, inclusive, não mais importantes do que o morticínio que houve lá, mas sim o risco de que isso esteja voltando. Aliás, que nunca tenha acabado. É conhecimento geral que no julgamento de Nuremberg foram condenados todos os grandes líderes do partido nazista que foram encontrados. Himmler, Heinrich Himmler, suicidou-se logo que foi pego e tinha uma cápsula de cianeto e foi pego morto. Mas Hermann Göring, Hess, Rudolf Hess e vários outros foram lá julgados e condenados. O Hess pegou pena de prisão perpétua e vários deles pegaram penas de morte e penas que duravam uma quantidade tal de anos. No entanto, nem todos foram justiçados. Ora, quem se interessava por ter um Hermann Göring? Ninguém. Era um sujeito sem nenhum valor no pós-guerra. Da mesma maneira, o almirante Dönitz, que era comandante da Kriegsmarine, Marinha de Guerra. Da mesma maneira, os generais que foram pegos. Outros elementos das SS, que não interessavam a ninguém. No entanto, havia muitos que interessavam. E esses pegaram penas pequenas ou foram julgados não no julgamento principal, mas em julgamentos acessórios, e pegaram penas pequenas. E além de pequenas, cumpriram, se tanto, a metade delas. Isto é verdade quanto aos membros do Reichsbank e principalmente do cartel IG Farben, cartel químico que, entre outras coisas, fabricava dos membros do cartel, a Degesch, fabricava o próprio gás Zyklon B com que foram exterminados os judeus em Auschwitz e outros lugares. Então, isto será um assunto que vai ser tratado na próxima quarta-feira na live no canal da Bruna Torlai, que gentilmente me convidou para falar a respeito de uma parte desse meu livro sobre rumo ao governo mundial totalitário e principalmente essa parte da origem negra de SS. Não nada a ver com cores de pessoas. Pelo contrário, louros de olhos azuis, etc.
E nós vamos discutir esses assuntos lá. E já estão convidados todos que assistirem a esse aqui. Vai sair os banners, já estão prontos. Vai sair no meu site, no site da própria Bruna e vários lugares. Sairá, infelizmente eu não tenho mais Twitter, mas eu estou e aviso a todos no Gab. @Heitor de Paula, com O, tudo junto, minúsculo. Estou lá. Ainda só tenho, eu tinha 6.000 e quase 800 seguidores no Twitter, agora estou com 21 no Gab. Pouca gente sabe que eu fui para lá. Já me sugeri no Telegram, mas eu não gosto muito do Telegram. Abri lá um canal, mas não dou muita importância, inclusive porque ele é russo. Tenho muitas dúvidas a respeito do que os russos vão fazer com o que nós colocamos lá. Não se deixem iludir. Nós também confiávamos no Twitter, confiávamos no Facebook, confiávamos e ainda confia-se no WhatsApp. Eu não, porque eu não tenho isso. Mas muita gente confia. Confiava-se no Google, na Amazon, que eu sou comprador emérito da Amazon desde que a Amazon começou. Confiávamos. Achava, beleza. Pois é, então eu não confio mais nada desse negócio de eletrônico internacional. Inclusive eu tenho o próprio Gab. Porque às vezes as ofertas que fazem para os donos desses pequenos sites, ou não sei nem como chamar, eu não tenho muita ideia disso, mas redes sociais, as ofertas que esses tipo Bill Gates e etc. fazem para essa gente são aquelas assim difíceis de rejeitar. E o sujeito vende a rede. Mesmo que tenha garantido, como o Twitter garantia, segurança dos seus dados e não sei mais o que. Pois é isso aí que nós estamos vendo que aconteceu. Então eu não confio mais nada. Mas então é dia de falarmos nisso na quarta-feira, mas vamos falar do que está acontecendo já nos Estados Unidos da América. O número excessivo de ordens executivas do seu Joe Biden, o homem que está na Casa Branca usurpando um lugar que seria por direito, embora não conseguido provar, de Donald Trump. Ele editou tantos, já tem um catatal que inclui uma série de medidas. Primeiro, desfazer tudo que Trump fez, já falei no último vídeo sobre isso. Desfazer tudo que o Trump tinha feito. Mas também está inventando coisas novas, como, por exemplo, está atacando diretamente a primeira emenda à Constituição americana quanto ao direito de expressão e à livre imprensa. Ele fez um edital, uma ordem executiva dirigida à imprensa, à grande imprensa, para que controlem as redes sociais. Mas não precisa, porque as redes sociais foram, como diz o jornalista do Vespeiro, Fernão, não sei se tem outro, deve ter sobrenome, mas não diz. Ele é um blog chamado Vespeiro. Quem ganhou as eleições de 2020? Ora, foi o dono da YouTube, o dono da Google, da Amazon, etc. Eu não sei o nome desses caras, nem me interessa saber. Esses aqui ganharam as eleições. Então, quando ele faz o apelo para a Big Media, ele está fazendo o apelo para a Big Tech, para eles. Dizer, olha, censurem as redes sociais. Censurem. Existem palavras que ele individual mostrou que passam a ser proibidas. China virus
e Kung Flu. Kung Flu não é muito usado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos parece que é uma das maneiras mais usadas para se referir a essa fraudemia coronavírus. Está proibido, por ordem do presidente. O presidente está se preocupando com nomes, palavras. Ora, para onde foi a primeira emenda? Dificilmente saberemos. Provavelmente irá, se já não está, para o lixo. Como toda a Constituição americana. Inclusive, voltando a falar daquilo que eu já falei no vídeo anterior, o impeachment de Trump foi marcado para o dia 8 de fevereiro. Ora, é uma calamidade, é um absurdo, porque não se pode fazer impeachment num presidente que não está no poder. Mas a única sanção que é feita ao presidente no impeachment nos Estados Unidos é perder o cargo. Ele é retirado do cargo. Quem é que está no cargo? É Biden. O único que pode sofrer impeachment é Biden. Trump já está fora. Tanto que, e vejam a tramóia, como ela é feita, e é o risco de nós termos uma entrada nos Estados Unidos numa República de Weimar, é que, pela Constituição, o julgamento no Senado é presidido pelo Chief Justice, que equivaleria assim aqui ao presidente da Suprema Corte. Seria o presidente. Lá existe o Chief Justice e outros juízes que são os Associate Justices. E ele não vai, é óbvio que ele não vai, porque não tem um presidente para empichar. Então já foi decidido que o presidente do Senado, pro tempore, quer dizer, não será a Kamala Harris que vai presidir, ela não é trouxa, porque ela vai ser a presidente em breve. Pode ser que eu me engane, é claro, pode ser que eu me engane, mas eu acho que não, e não sou só eu que estou dizendo isso. Então ela cai fora e diz, eu não vou me meter, eu não vou dar vai ficar muito chato. Então, o que é que vai acontecer? Eles estão colocando o presidente pro tempore do Senado para presidir a sessão do impeachment. Quer dizer, olhem só, é totalmente inconstitucional. Isso, e essas medidas todas tomadas pelo Biden, lembra muito, sim, o que ocorreu na República de Weimar, o que ocorreu logo após Hitler tomar posse. Antes, vamos ver outras ações que estão sendo tomadas em Washington. Washington ficará sob guarda, a Guarda Nacional ficará com 6.000 homens, ou 4.000 homens, não tenho certeza, até 31 de março. Estado de emergência foi prorrogado. Por quê? Porque eles temem alguma coisa que possa acontecer. Eles estão dizendo que há terrorismo, há risco de terrorismo. E sabe quem são os terroristas? Os conservadores, os que apoiaram Trump. E aí vem outra coisa que é proibido. É proibido mencionar em qualquer mídia que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos, 2020. Proibido. Ora, some-se tudo isso e veremos, porque se até 31 de março vai ficar... O que é que vai acontecer até lá? Que medidas espúrias
e absolutamente ditatoriais vão ser tomadas pelo Joe Biden. Já o fato de ele se lançar ordens executivas proibindo que certas palavras sejam pronunciadas, isso lembra a mim, que sou um estudioso daquela época, a Ermächtigungsgesetz, a lei habilitante de março de 1933, que concedeu a Hitler todos os poderes. Lei habilitante, baseado num artigo da Constituição, o artigo 48 da Constituição do Weimar, que dizia que, em casos de emergência, em casos como está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, o presidente poderá tomar a si as funções legislativas e judiciais, quer dizer, todos os poderes. Ora, o que aconteceu com a lei habilitante é que o artigo 48 entregava ao chefe de Estado, que era o presidente da Alemanha, que era o Marechal Paul von Hindenburg. Mas esse já estava gagá, já estava quase no 80 e não sei quantos anos, veio a morrer algum tempo depois, e aí Hitler assumiu poderes totais mesmo, porque não fez outra eleição. Ele concorreu com Hindenburg e perdeu, mas o Hindenburg acabou tendo que nomeá-lo, porque o Partido Nazista foi o mais votado nas duas últimas eleições que houve na Alemanha, de julho e de dezembro de 1932, sendo que em dezembro de 1932 a maioria diminuiu e só veio a ter uma maioria absoluta na primeira eleição, já depois de Hitler no poder, o Partido Nazista no poder. É óbvio que aí a eleição foi totalmente controlada, como foi essa agora nos Estados Unidos, 2020. Pior, porque lá houve violência física contra membros do Partido Nazista, comunista, membros do Partido Social Democrata, membros do Partido de Centro Católico, que inicialmente apoiou Hitler, e de outros partidos. A Volkspartei Deutschland, também Partido do Povo, também sofreram várias ameaças. Os comunistas foram acusados do incêndio do Reichstag, da mesma maneira que estão acusando os conservadores agora de terem invadido o Congresso americano, coisa que absolutamente não foram eles. Já foi provado, eu já falei aqui, já foi a Antifa e o Black Lives Matter. Mas acontece o seguinte: os terroristas são os republicanos, são os conservadores, os liberais. Isso dito claramente. E o que eles temem, por isso a guarda ficará lá até fim de março, temem um levante conservador. E dos apoiadores de Trump, principalmente agora no dia 8, no dia do impeachment. Eu acho incrível que a Suprema Corte não se mexa, não diga nada, mesmo que ela não seja acionada por já é de estranhar que o Trump ou seus advogados não entrem com um processo na Suprema Corte para barrar esse troço, que não existe. Vão fazer uma coisa que não existe. Mas toda ditadura começa com farsas. Toda. Lá também, na Alemanha, começou com a farsa do incêndio do Reichstag, que foi atribuída, aliás, o cara era um membro do Partido Comunista, era van der Leeuwen,
era holandês, mas ele foi instigado por membros da Gestapo, que parece que até forneceram o combustível para o incêndio. E evidentemente que depois dessa farsa veio a outra farsa. O Reichstag se reuniu sem os membros eleitos do Partido Comunista, porque foram proibidos de participar do Reichstag, todos presos, porque foram os incendiários do Reichstag. Quem não conhece a história ou não entende alemão, o Reichstag era o parlamento, o local do parlamento alemão. Hoje em dia chama-se Bundestag, parlamento federal. Exatamente o Congresso, né? Como foi invadido agora pelas tropas da... E temos mais uma coisinha interessante. O FBI, que eu já falei que vai se voltar, FBI, CIA e NSA, vão se voltar para dentro para controlar e vigiar os cidadãos. Já receberam ordens e estão espalhando via até postal a seguinte ordem: juntos seremos fortes. Denuncie qualquer elemento suspeito, qualquer atividade suspeita. Imaginem isto nos Estados Unidos da América, aonde esse tipo de coisa é considerada vil. Denunciar atitudes suspeitas. O que são atitudes suspeitas? Precisa portar uma bandeira americana? Agora, cuidado, se vai denunciar alguém, não denuncie ninguém do Black Lives Matter, nem da Antifa, e nem um muçulmano com uma bomba na mão, já calibrando para explodir, que quem vai ser preso é você. É o denunciante. Porque esses são apenas manifestantes pacíficos. Todos. Agora, os conservadores, não. Esses, bom. Não duvido que em breve eles vão interferir também, como foi feito na Alemanha, nas religiões. Não duvidem nada disso. Porque isso pode acontecer, sim. Como dizia um conhecido meu, trocando de pato para ganso. Vamos ver o seguinte. Vocês que assistiram um vídeo anterior, que eu passei 2 videozinhos do Príncipe Charles, vocês observaram no primeiro vídeo quem eram os patrocinadores daquele vídeo? Sobre o lançamento da Terra Carta da Terra, que é mais ou menos a mesma que já foi bolada pela teologia da libertação aqui no Brasil e em outros países da América Latina e tal, mas a proteção da nossa mãe terra, etc. Vocês viram quem estava? 2, tinha 3 ou 4, mas 2 interessam. Bank of America e AstraZeneca. A AstraZeneca é que está produzindo a vacina que está sendo usada na Inglaterra. Não é suspeito que ao mesmo tempo esteja patrocinando o Príncipe Charles para lançamento da Carta da Terra? Não é interessante isso? E o Bank of America é um dos que faz parte do Deep State bancário internacional. Que isso é assunto para outra vez. Sobre os bancos. Os grandes bancos internacionais. Aliás, houve uma pergunta que alguém me fez nos comentários do último vídeo, perguntando: e a família Rothschild? Faliu? A minha resposta foi: ou ainda é um player? A minha resposta foi o seguinte: faliu? Considera-se, nunca se sabe ao certo,
mas que a família Rothschild toda possui uma pequena quantia de meio quatrilhão de dólares. São 500 trilhões de dólares, a família toda. Mas eles atuam em conjunto. Há um risco, assim, de se falar nos Rothschild, porque eles são judeus. Foram os primeiros a abrir esses bancos internacionais, bancos que financiam. Amster Rothschild foi um dos que financiou as campanhas napoleônicas. Então, corre-se o risco de um antissemita. Os Rothschild são judeus. Rockefeller não é judeu. O dono do Bank of America, que eu nem lembro o nome agora, mas é um dos conhecidos também não é judeu. A maioria não é. Então, e a minha defesa dos judeus já foi no início do programa, sobre a calamidade do Holocausto. De maneira que eu me considero insuspeito para falar sobre a família Rothschild, sobre as ações predatórias dos bancos internacionais. Então, por que será e não tenham dúvida que esse Bank of America deve estar sendo um dos que financia a Big Pharma. A AstraZeneca faz parte da Big Pharma. Nós já tínhamos, há 2 vídeos atrás, eu falei na GlaxoSmithKline, GSK, e tem muitas outras. Grande parte delas tem uma perninha colocada na IG Farben, que foi o maior complexo químico-farmacêutico que o mundo já conheceu. Claro, em relação àquele tempo. O mundo cresceu bilhões de pessoas, então cresceram também as empresas, mas o capital do cartel IG Farben era enorme. E dali saiu muitas outras em outros países. Muito capital que foi para outros países abrir outras empresas de fachada. E a AstraZeneca, não sei, não conheço o histórico dela, não posso falar nada, mas é a que está praticamente com o monopólio. Porque na Inglaterra é obrigatório a vacina. E a vacina que é obrigatória é a da AstraZeneca. Ora, nada mais justo do que ela financiar a campanha do príncipe Charles. Não é? Nada mais justo, não, nada mais suspeito. Eu digo tudo isso porque, novamente vou de pato para agora, para outro animal qualquer, mudando um pouco. Eu quero falar uma coisa que há muito tempo que me vem à cabeça e eu não falo por uma outra razão, ou às vezes até esqueço disso. Mas há algo que se nota, principalmente aqui no Brasil, na questão das ideologias. Eu noto que os conservadores, de maneira geral, adotaram o cacuete das esquerdas. O que é o cacuete das esquerdas? Quem não é de esquerda é fascista. Pois eu tenho visto que aqui, ao menos nos Estados Unidos, nem tanto, na Europa também, mas aqui, talvez em função de muitos influencers anticomunistas, inclusive eu, que me penitencio de ter feito parte disso, parte dessa influência, com o meu livro sobre o Foro de São Paulo, etc., que era o eixo do mal latino-americano, a coisa se transformou do seguinte:
Para os conservadores, quem não é conservador é comunista. Acabou. Então, para conservadores, quem não é conservador é comunista. Para os esquerdistas, quem não é esquerda é fascista. Então só existem duas coisas no mundo: fascismo e comunismo. Não, é verdade. Tanto quanto a mente humana é extremamente complexa, ela se torna ainda mais complexa quando está em grupos e principalmente nas sociedades. E principalmente as ideias, as ideologias, que são muito complicadas, são muito complexas, todas elas, inclusive o arte conservador é uma coisa simples. Pergunte para 20 conservadores o que eles pretendem conservar. Vocês vão ter 20 respostas diferentes. Então, eu sou conservador. Eu não sei se sou conservador. Eu gostaria de conservar algumas coisas, outras quero me livrar delas. Eu não gostaria de voltar atrás. Muita gente gosta está pensando em voltar atrás. Então, voltar atrás na história, para a Idade Média. Tem gente que defende que ser conservador é idealizar a Idade Média. Eu não. Então não sou conservador. Então, mas de qualquer maneira, a esquerda me considera fascista. Não tem dúvida. Da mesma maneira que um sujeito pintado com um monte de símbolos nórdicos, ancestrais, símbolos do Valhalla, de Wotan, o deus dos germânicos, das Valquírias, todo pintado com essas coisas, um sujeito fez o seguinte comentário: olha aí, esse cara é comunista. Comunista defendendo o comunismo, que eu saiba, foi idealizado por Karl Marx na metade do século XIX. E colocado em prática por Lenin em 1917. Agora, no tempo em que os germânicos acreditavam em Wotan, em Valhalla e Valquíria, é a mesma coisa, é o mesmo cacuete das esquerdas, que não querem se dar conta de que existe algo muito acima, muito mais, que é o que está predominando no mundo, que é, sim, o fascismo. Por exemplo, a China é comunista? Tem um nome no nome do país. Não, nem nome do país. Não é do país, é China, República Popular da China. O Partido Comunista é o único partido chinês. Então, Partido Comunista. Mas o Partido Comunista é comunista? Desde Deng Xiaoping deixou de ser. É um partido fascista. Como é o destino de todos os países comunistas? Quanto mais se aprofunda o comunismo, mais ele se aproxima do fascismo. E acaba sendo fascista. Qual é a diferença? É que eles estão fazendo aquilo que era a mesma coisa que se fez na Alemanha, na Itália, de Mussolini, principalmente desses dois. Que é, você pode ter a sua empresa, não há estatização, não interessa ter empresas estatais. Na China tem algumas ainda. Não interessa ter empresa de controle de mídia, são todas estatais. Mas pergunta-se assim, o dono da Alibaba sumiu. Não sei até se já apareceu, mas até o momento em que eu me lembro, ele sumiu. Então você pode ser dono, ter tudo o que você quiser. Agora, quem controla é o partido, é o Estado. Tudo no Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Os 3 características idealizadas por Benito Mussolini. É exatamente tudo no Estado. Agora, o lucro não. Aí é que está a grande jogada.
porque o comunismo não tem lucro, só tem prejuízo, não produz nada. Então é preciso ter os capitalistas produzindo, fica com lucro e o partido fica com controle. É esta a união. Uns lucram, outros controlam. Isto é o que vai acontecer agora nos Estados Unidos e já está acontecendo no Brasil. Parcerias público-privadas. E no mundo inteiro. E muito provavelmente é a nova ordem mundial. Que será uma ordem fascista, necessariamente. Agora, tem esse grupo que lucra, o grupo que controla. E o resto paga e é controlado. Nós, tadinhos de nós. É exatamente o que aconteceu na Alemanha. Quem financiou o Partido Nazista? Bancos. Inclusive o Banco Rothschild. Não sei se continuou depois que descobriu dos campos de extermínio, mas era um dos fornecedores. O avô, como eu já falei aqui, o avô do Bush, pai, primeiro a ser presidente, e bisavô do George W., era um dos que tinha um banco internacional com sede na Holanda que financiou Hitler, que só quando os Estados Unidos declararam guerra ao eixo, só então, porque sabia-se disso, todo mundo sabia disso, Roosevelt sabia disso, todo mundo sabia, só então que por um ato de guerra de Roosevelt foi proibido haver esse tipo de negócio, mandar dinheiro para a Holanda, que já estava dominada pelo Partido Nazista, pela Alemanha. E, só para terminar, eu tenho medo que se instalem novamente campos de concentração. Não digo de extermínio. A própria Alemanha já está instituindo campos de concentração, com outro nome, para as pessoas que são contra a vacina, que não querem se vacinar ou que falam que o coronavírus é uma fraude. Já estão implantando isso. Lá, no lugar onde há 27 anos, no dia 27, em 1945, foi libertado o campo de concentração de Auschwitz, já estão colocando outros campos. A Rússia sempre teve e continua tendo. Quem começou os campos de concentração foi Lenin. Hitler, 33, 16 anos depois. 17. Então, fico por aqui, dizendo que a minha visão, que sempre me chamo de pessimista, mas eu sou realista, eu estou vendo as coisas como estão acontecendo. Eu tenho muito medo do que vai acontecer. Mas, para não dizerem que não falarei de flores, o Texas. Vamos rapidamente, porque só tem uma notícia. Um dos deputados estaduais do Texas entrou com um pedido para a Assembleia discutir a secessão do estado do Texas. Eu já falei no vídeo anterior que isso era uma das possibilidades. Exatamente o Texas. E vai haver, ao menos, uma discussão sobre isso, coisa que não se esperava desde que o Texas entrou para a União. Vamos esperar novos acontecimentos para poder ver se isso é uma coisa realmente relevante ou vai morrer na praia. Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que hora que vai sair o programa.